I know I'm fine, but the money makes me handsomer. Walk around smelling like a come up in the answer for her. Se repete a final da Copa do Brasil hoje no Maracanã. Vamos dar uma olhada nas escalações pra gente começar esse papo aqui, porque o Corinthians tem dúvidas, né, pro jogo de hoje. O Flamengo tem ressaca tem de férias. título. Não tem dúvida, mas em férias, né, Dani? Aí, ó, o dúvida time não é do a palavra, Dorival né? é esse aí, ó. O Hugo, não, o do Corinthians é. O do Flamengo não. Esse aí que tá na o Flamengo tela, é esse cara, Hugo, põe na Mateuzinho, tela. Fabrício, Bruno, Pablo, Ayrton, Lucas, Diego ou João Gomes, Pulgar, Vitor Hugo, lá na frente Cebolinha, Marinho e Matheus França. O Gabigol, ele tá preocupado, é que horas vai ser o desfile na Avenida Presidente Vargas, já tá cobrando o prefeito do Rio de Janeiro. Tá errado nada, tá certíssimo. Roda o Corinthians aí pra gente dar uma olhada. Ele já entregou. O Corinthians é que tem a dúvida ali do Renato, se vai estar à disposição ou não, ou se entra o Juliano. A zaga também pode ser com o Balbuena ou o Robert. Eu acho que o Felipe Almeida é quem comanda ali a equipe do Corinthians nesse jogo, né? Eu acho, Prates, que esse jogo pro Flamengo, ele é um jogo de comemoração, de reencontro com a torcida, já que não se pôde receber o time no aeroporto depois do título da Libertadores por conta de eleição. Ingressos esgotados. É essa pressão que vai movimentar o Flamengo para jogar contra o Corinthians? Porque a pressão é da festa. O Corinthians tem o retorno. Mas pra mim é um jogo traiçoeiro pro Corinthians, Dani. Porque é um Flamengo, entre aspas, bem mais leve. É um Flamengo com jogadores que não são titulares, mas jogaram muitas vezes no Brasileiro. Não é um time desentrosado que o pessoal tá chegando agora. Vem você aqui, não. O pessoal se conhece. Vem você aqui, você, veste camisa, põe um colete aí, não. O pessoal se conhece. Esse time já jogou junto algumas vezes. E o Flamengo vai com muita tranquilidade pro jogo. Clima de muita festa, ganhou a Libertadores há 3 dias, ou melhor, há 4 dias. Então, tudo hoje no Maracanã é positivo pro Flamengo. Pro Corinthians ainda não é positiva a situação de não garantir a vaga direta à Libertadores, que a gente comentava aqui no começo do programa. Uma coisa é o ano com vaga direta na fase de grupos. Outra coisa é o ano, em fevereiro, você definindo já mata-mata para jogar a Libertadores. Sim. Então, acho que o jogo, assim, parece ser contra um Flamengo mais enfraquecido, parece ser contra um Flamengo menos mobilizado, mas eu acho que é um Flamengo mais leve que pode complicar para o Corinthians hoje. Mas essa festa, essa tirada de pé, esses 2 títulos já garantidos, a vaga na Libertadores conquistada, isso também não dá uma... Eu ia perguntar para você, mas eu vou perguntar para lá, você vai entender. Não faz um jogador também dar uma... Então, eu vou bola rola, eu vou dar minha opinião de quando eu jogava. Se fosse o time titular do Flamengo, era uma baita vantagem pro Corinthians. Porque, os caras foram pro campo. Você acha que o titular ia tirar mais o pé do que o reserva? Ia tirar o pé, a responsabilidade do Corinthians, entre aspas, não ia ser maior, porque ele ia jogando contra o time titular, campeão da Libertadores. E assim, depois de um título da magnitude daquele ali, o cara que é titular e o time do Flamengo titular, a gente sabe qual é, ele relaxa, sem dúvida nenhuma relaxa, porque assim, hoje o alto nível exige uma dedicação, uma entrega mental, física absurda. E aí, por mais que tu queira, quando tu ganha, tu fala assim... Só que sendo o time reserva do Flamengo, eu acho que é pior pro Corinthians por causa disso. É um time que vai entrar com a responsabilidade de representar o time campeão, porque se toma uma sapatada do Corinthians, por isso que são reserva, não sei o quê, começa a descolar do time titular muito, e são caras que vão querer mostrar também o cartão de visita deles, a representatividade deles, a importância deles e o tamanho deles. Então, pro Corinthians, eu vejo que é pior o time reserva hoje. E até porque o time do Flamengo reserva é bom também, né? Tem gente com fome ali, né, Dani? Tem gente com fome, tem gente querendo olhar para o ano que vem, tem gente querendo marcar posição no elenco, tem gente ciente que tem um Mundial de Clube batendo na porta, tem gente ciente que não pôde jogar outro tipo de competição, como a Copa do Brasil, como é o caso do Eric ali, querendo talvez se apresentar, porque a gente debate muitas vezes que falta uma opção ali para aquela região do campo do Flamengo, e eu tô com o Praz, e ele esteve lá dentro. Pro Corinthians a notícia talvez não seja tão boa, porque o jogador do Flamengo ele bate muito na tecla que ele queria festa, né? E nada contra, se o time titular do Flamengo entra em campo hoje, a atenção ia estar muito mais na arquibancada do que exatamente no compromisso. Mas era o Gabigol ia entrar, hoje, ia jogar, ia tentar fazer o seu. Só que ele tá querendo o carinho do povo que ele não tem não teve quando desembarcou no domingo, que ele tá brincando em rede social, pressionando para ter a festa ali na Presidente Vargas. Ele tá muito mais focado nisso. Do outro lado tem a turma aqui com um prato de comida na frente. Todo mundo sabe, o Flamengo voltou a ser aquele time que vira o ano, todo mundo quer saber onde vai parar. Tem espaço no time? Tem vaga no elenco? Vai contratar, não vai? Vai jogar o Mundial? 2, 3 reforços de peso, começou a falar. Então, eu acho que tem uma fome ali que talvez possa incomodar minimamente o Corinthians. Aí pega o que você falou inicialmente.
Não é um time para treinar reflexor, que é um catadão, sabe jogar. A gente tá falando de Ayrton Lucas, a gente tá falando de provavelmente talvez o João por ali, a gente tá falando de um Cebolinha, a gente tá falando de um monte de jogador que já cansou de resolver jogo nesse campeonato brasileiro. Então é um Flamengo muito forte. Pergunta que às vezes a gente faz aqui, esse time do Flamengo hoje ganharia de quantos no Brasileirão? Então assim, não é essa baba do boi cansado para dar sapatada e o Corinthians confirma a vaga na Libertadores. E mais, é um jogo no Maracanã lotado, Dani. O Maracanã lotado ele mexe, não adianta. Independentemente do que você vai estar, ele mexe. Ele mexe com o jogador. O jogador não quer tomar um baile do Corinthians. O jogador não quer ser derrotado em casa. O jogador não quer que ninguém carimbe faixa. Tem um compromisso ali que talvez complique um pouco mais pro Corinthians. Olhando os relacionados aqui, Bubu, do Flamengo, né? Pra saber a tua opinião em relação a olhar esse banco, ver o time que tá em campo e falar assim, opa, Arrascaeta não tem, Gabigol não tem, Thiago Maia também não tem. Aí tá Everton Ribeiro, tá Fabrício Bruno vai estar jogando, João Gomes vai estar no banco ou começa jogando, aí tem o Vidal, tem o Rodinei, alguns jogadores do time titular relacionados. O Corinthians, quando entra em campo, ele fala, dá pra gente hoje, vamos tirar aquela zica de Copa do Brasil que ficou ali e vambora. Então, o companheiro Pedro levantou algumas bolas aqui, né, para eu cortar, né? Então vamos lá primeiro. Fome, prato de comida, quem tem é o Corinthians. O Corinthians foi eliminado pelo Flamengo, tanto da Libertadores quanto da Copa do Brasil. E a Copa do Brasil de forma muito doída. Doeu muito os jogadores grandes pela forma como foi, porque o Corinthians terminou bem a partida e muita gente imaginava que nos pênaltis era favorito. Então, há uma motivação corintiana. Quem tá com fome para esse jogo, então para mim não importava a escalação do Flamengo. O Corinthians vai entrar nesse jogo com muito mais fome e apetite. E é claro, o Flamengo ganhou 2 títulos recentes. Esse jogo tem muito menos peso e importância para o Flamengo do que o Corinthians. Então, se alguém vai com fome para trucidar o prato de comida, para mim vai ser o Corinthians. Vamos lá. Então, antes do Corinthians está motivada, porque quer ganhar o jogo do Flamengo, do Maracanã, não quer ser humilhado, não quer perder de novo e tal. E agora o companheiro aqui, o Prates, falou, o time do Flamengo parece mais fraco, mas parece e é mais fraco mesmo. Porque eu vou jogar contra o Flamengo, eu não quero o Gabigol, eu não quero enfrentar o Arrascaeta, tira esse aqui, eu tiro do meio time que tá aí não vai jogar, eu escolho Você prefere enfrentar esse de hoje? Prefiro enfrentar esse daí, entendeu? Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sério? Todo mundo prefere Tá enfrentar brincando? esse de hoje, todo mundo sabe que o Corinthians tem fome, só que a ótica era, o time reserva do Flamengo que entra em campo. Ninguém falou que o Corinthians não tem fome. Pode Coloca as campanhas aí pra gente, por favor, de Corinthians e Flamengo depois do encontro na Copa do Brasil até agora, pra gente entender o que pesa mais pra esse Corinthians, né? Se é a ressaca, se é a indefinição do que vai acontecer pra frente com o Vitor Pereira. O aproveitamento do Flamengo foi de 100% e o do Corinthians foi de 44,4%. Agora contra o Santos na Vila, em que o Corinthians foi muito mal no primeiro tempo, segundo tempo Não ficou jogou morto, bem, e no né? final o Roger Guedes fez o gol. É isso, Teve então assim... arbitragem também nesse jogo, não teve, né? Teve, pô, não provocar. Pra mim tá claro que a eliminação não, né? A perda do título na Copa do Brasil do jeito que foi, teve um peso grande. Teve. Agora tem um detalhe aí, Dani. Hoje é o dia de tirar esse peso? Pode ser. Eu assim, não tem como voltar, é um outro tipo de jogo. Eu acho que não tem como mudar aquilo lá. Não é que vai ganhar hoje o Corinthians se ganhar do Flamengo, não. Diminuiu a dor da perda da Copa do Brasil, não. É uma outra história, um outro jogo, outro campeonato. O Corinthians ficou um pênalti para ganhar, o Fagner perdeu o pênalti. A gente tá falando do Corinthians campeão da Copa do Brasil hoje e talvez o outro Flamengo, né, nas semanas seguintes. Mas o que o Corinthians me parece que tem de chamar e tem de olhar com muito carinho para, não o final do ano, boa parte da temporada, é que o time mesmo fazendo uma campanha segura no Brasileiro, vice-campeão da forma que foi da Copa do Brasil, o Corinthians tem poucos jogos muito bem jogados no ano. Isso é uma coisa que, para esse ano tudo bem, o Vitor Pereira tem uma aceitação muito grande, muitos corintianos gostam do Vitor Pereira, ele não tem ainda uma definição, pelo menos pública, se vai ficar ou não, mas o Corinthians se encontrou muito no ano do meio para frente, quando individualmente Renato Augusto, Guedes e Yuri Alberto se encontraram no campo. E aí eu não sei o quanto é do treinador que os encontrou, ou do quanto eles se encontraram também. E o treinador, obviamente, com inteligência, não quis mexer naquilo. Opa, meu time agora encontrou. Encontrei um jeito de jogar, de atacar, de ser mais criativo com esses 3 juntos. Né? Então, isso também tem de ser pesado. O que a gente viu do Corinthians no recorte pós-Copa do Brasil é uma boa explicação do Corinthians no ano. Bons resultados, muitas vezes, algumas vitórias, mas atuações não tão seguras assim. Veremos hoje no Maracanã. Mas você acha que a gente não precisa pesar a perda da Copa do Brasil nesse desempenho pós-final? Esse curto, sim. Eu acho que não falo precisa até um pouco antes. Eu não acho que o time talvez tenha parado de funcionar por uma falta de trabalho. O time sentiu. Não. O time sentiu muito. Acho que o Bubu estava lembrando do cenário que foi a boa atuação do Corinthians, leva para os pênaltis, chega com o time sentiu muito aquela pancada
da derrota nos pênaltis, esteve à frente nos pênaltis para ser campeão. Não, quando vai para os reverte. pênaltis, a maioria das pessoas acreditava que a vantagem era. Eu acho que isso pesa muito na avaliação Inclusive, do desempenho. Acho que isso pesa na avaliação do desempenho posterior. O flamenguista que viu o pênalti ajoelhado no Maracanã. Então, que não viu. Mas esses 3 jogos, viu, Pedro, tem esse contexto que você fala. Agora, os jogos anteriores, talvez Jogos tirando o segundo anteriores tempo pra do mim, Maracanã, jogos que anteriores pra mim foi tem melhor que o dedo. Flamengo. Os jogos anteriores para mim tem dedo. Numa curta amostragem, talvez ali de um mês e pouco antes da final da Copa do Brasil, tem dedo de trabalho. Não acho que seja um simples encaixe das peças. Claro que tem trabalho. Tem dedo de trabalho. Eu concordo com você que a amostragem do ano como um todo, tivemos poucos grandes momentos desse Corinthians, concordo. Só que eu acho que dá para aproveitar o que ficou de um momento ali de acerto, de encaixe, de dedo do Vitor, as melhores peças à disposição, para olhar uma possível continuidade do Vitor, que a gente não sabe, até indicam que não. Mas eu acho que tem coisa. Eu não pegaria esse recorte de 3 jogos pós-Copa do Brasil, ressaqueado, paleado, um Corinthians sentindo, um Corinthians que hoje talvez leve muito isso para campo para tentar se recuperar. Não, mas esse recorte ele pesa para entrar no campo hoje, porque é o mesmo adversário. Não, mas é porque ele fala de olhar para o ano que vem. O extrato que você tira de 2022. Eu não consigo colocar esses 3 jogos no balaio. Eu acho que é preciso ponderar o contexto. Entendeu? Eu acho que é preciso ponderar. Se não vem uma vaga em fase de grupo de Libertadores, se a reta final você demora a recuperar também, a responder, porque também não dá para ficar eternamente nessa ressaca aí, nesse golpe aí que você sentiu da final. Se isso demora muito, acho que você tem que pensar. Agora, tem trabalho para ser considerado. Eu não acho que é só e tão somente esses 3 jogos. Ela não recuperou, não desempenhou. Por quê? Porque tem uma ressaca, tem um abalo emocional. Ô, Rodrigo, o que afeta mais pra você? Eu acho que tem que ponderar, eu concordo com o Pedro em relação ao próximo ano, mas em relação ao que a gente fala de trabalho do Corinthians pós-Copa do Brasil, eu acho que tem que levar em conta sim, até porque é o mesmo adversário. Então, levando em conta que tem mais 3 jogos hoje, um bom resultado, um bom jogo hoje contra esse adversário, muda o finalzinho de ano. Eu acho que muda um pouquinho da impressão, mas o Corinthians foi um dos tantos times pra mim nessa temporada que deram muita prioridade a uma determinada competição, uma Copa. Então o Corinthians que jogou a Copa do Brasil fez 4-0 no Santos, o Corinthians fez alguns jogos grandes, a virada contra o Dragão, que você via que parecia não só o planejamento, mas o desempenho. O Corinthians jogou muito bem algumas partidas da Copa do Brasil. Inclusive até a final contra o Flamengo, ele não perdeu os 2 jogos pro Flamengo, e no final... Então assim, estava muito claro no discurso do Vitor Pereira, a gente queria ganhar esse campeonato, a Copa do Brasil. Ele entendeu rapidamente, ele e a comissão técnica, que no Brasileiro não ia dar. E que mesmo assim, o Corinthians ia ficar no topo. O Corinthians vai se classificar para a vaga direta da Libertadores. Tranquilo, gente, pode escrever aí. Me cobra depois aí. Se você quiser dar uma outra camisa autografada... Direta é G6. Eu não vou poder. Pode botar aí. Corinthians tranquilamente. Abriu 7. As 2 próximas rodadas dos 2... Eu tô com o Rodrigo. 61 também, né? 58 pontos. Contra 2 times. Estou com o Rodrigo. Vai direto. Então, por exemplo, para ele, assim, em termos de tabela mesmo assim, não significa tanta coisa. Mas um jogo contra o Flamengo, no Maracanã, para um time da dimensão do Corinthians, o país inteiro vendo, as 2 torcidas mais populares e tal... Isso motiva, mobiliza. Quando você perdeu, teve derrotas e doídas recentes seguidas por um adversário, você não quer perder de novo, você quer mostrar teu valor. Então, eu acho que o Corinthians tem argumentos para tentar fazer desse jogo do Brasileiro, que para mim não vale tanto para nenhum dos dois. Eu já falei, a situação dos dois foi muito bem. A torcida vale, hein? Pra torcida vale. A torcida lotou o Maracanã, não é pra ver o Flamengo perder, não. Sabe, eu sou assim, clássico não se poupa. Eu sou um cara que eu boto nessa tese aqui. Porque clássico é clássico, né? E vice-versa, exatamente. Então, assim, eu sou um cara... Não, infelizmente essa aí não, mas foi uma boa sacada. Então, pra mim, assim, o Flamengo e o Corinthians é um clássico do futebol nacional, muito grande, 2 torcidas monstruosas, todo mundo tá assistindo. Ninguém quer perder um jogo desse. A visibilidade é muito grande, o tamanho é muito grande, não importa a competição, se é Libertadores, se é a Copa do Brasil, ou se é um jogo meio que perdido e pouco valoroso do Campeonato Brasileiro. Então... I know I'm fine, but the money makes me handsomer. Walk around smelling like a come up.